Então, não se incomoda. Tranquilo, não esquenta a cabeça. Beleza. Ah, é. Entrou até o Salomão agora aí. Boa. Boa noite a todos. Boa noite a toda a comunidade BMEC. Hoje a gente está com uma entrevista muito especial. Hoje a gente está com o Fernando Horato, economista-chefe do Bradesco. Ele fez economia na FEA e mestrado também na FEA. Hoje ele vai fazer uma apresentação nessa primeira parte, que depois a gente vai seguir por perguntas. Então, Fernando, pode colocar já aí o slide para a gente já ir vendo e já iniciar. A gente agradece muito a oportunidade de estar aqui. É a terceira vez que a gente tem esse contato com o Fernando. Então, assim, a gente pode dizer, falar em nome do BMEC, né, que uma boa relação e que a gente sempre gosta muito e gosta sempre de ouvir Sem dúvida. as opiniões e os pareceres quanto à economia. Legal, Eric. Legal, obrigado. Boa noite para todo mundo. Quer dizer, por mais que vocês, quem vai assistir depois vai ver em outros horários, mas enfim, estamos aqui 7h30 da noite. Obrigado, Eric, pelo convite. Assim, eu gostaria muito de agradecer ao IBMEC, ao grupo de vocês aí para ter essa oportunidade. Acho que o momento é um momento que favorece esse tipo de discussão. O cenário é super incerto, mas as pessoas, acho que assim, a gente ter essa proximidade, poder dividir as opiniões, até as incertezas que nós temos, uma baita oportunidade. Então, obrigado. Queria agradecer. Acho que o João está aí também junto, pelo que eu vi, o Salomão, o Luiz. Então, valeu, pessoal, pela participação. Eu vou fazer uma mistura de falar um pouco e mostrar alguns slides, tá? E aí, vocês depois. Eu vou tentar fazer mais breve para que a gente tenha mais tempo de interação. Eu acho que é mais legal e aí fica mais bacana, mais direto para vocês também, tá? Eu diria o seguinte: a gente tem falado nessa crise, a gente tem separado esse episódio em três dimensões. Você tem uma dimensão de saúde pública, você tem uma dimensão de crise econômica, você tem uma dimensão de crise financeira, tá? Na dimensão de saúde pública, essa é que nós, economistas, temos menos controle, né? Todos nós aqui estamos estudando, vale a pena ler, tem vários papers super legais, aliás, ontem eu li um, depois eu divido aqui com vocês, sobre pandemias, a de 1918, é um paper bacana do Fed, super legal, que eles pegam o que aconteceu com a economia, enfim. Então, vale a pena a gente estudar, mas a dimensão que a gente controla menos é a dimensão de saúde. Mas por que eu estou dizendo dela? Porque tem um fator imponderável em tudo que a gente vai falar sobre as duas outras dimensões, que é se vai aparecer uma cura ou não, ou seja, se vai aparecer um medicamento que resolva isso da noite para o dia e tudo que a gente vier falar aqui vai ficar secundário, tá certo? Tem o tema ligado a se vai ou não ter uma vacina, ainda que isso possa ser mais demorado, se fala em um ano e meio, mas é assunto que pode influenciar as consequências econômicas e financeiras, e tem, obviamente, uma questão humana, uma questão da vida das pessoas que estão em jogo para você tentar minimizar os efeitos. É daí que vão derivar as outras histórias, porque, no fim das contas, a gente está fazendo isso. Como a gente não sabe a extensão do dano, como a gente não conhece a letalidade da doença com precisão ainda, é preciso ter esse cuidado todo com a vida das pessoas. Acho que isso é fundamental. Essa primeira dimensão é só para dizer que ela joga um papel muito importante nessa história, que é completamente diferente da crise de 2008. Né? Lá em 2008, você tinha no coração da crise um problema dos bancos, quer dizer, foi um excesso de alavancagem dos bancos, e isso produziu uma crise, né, no centro do sistema financeiro, que levou a uma quebradeira de uma série de empresas, ou mesmo de bancos, né, mas era localizado e relativamente fácil de resolver. Era caro, custou muito caro, foi profunda a recessão, mas você conhecia a forma de mitigar. Hoje é muito, muito diferente, né? A gente não tem ainda dado essa dimensão de saúde como resolver. E aí, no fundo, fica não é uma pergunta, mas assim, de quem que é a culpa disso? Não tem um culpado. Então, se não tem um culpado, o custo de mitigar os efeitos dessa crise vai ter que ser socializado, quer dizer, para todo mundo, para o governo, para o setor privado, para a sociedade de um modo geral, a gente vai ter que fazer isso. Então, esse é o primeiro ponto. Aí tem a dimensão econômica e financeira, que é onde até eu vou entrar em alguns slides. Tá? Na econômica, o que é fundamental. Bom, deixa eu dar um passo atrás. Na econômica, eu diria o seguinte: o impacto vai ser muito grande, vai ser muito severo. Tá? A gente já tem visto vários dados no mundo todo, as quedas né, de produção, de vendas, têm sido da ordem de grandeza de 50%, 40%, é algo que nós nunca vimos. Eu estou há 22 anos no mercado, conversei com amigos que estão há 45 anos no mercado,
e dizem, olha, eu nunca vi isso na vida, certo? Assim, e a gente tem usado uma expressão forte, mas é um meteoro, né? Assim, é um meteoro, de fato, no meio do sistema econômico. Então, assim, os impactos vão ser muito grandes. Agora, é fundamental, retomando o ponto que eu estava dizendo, que digamos assim, o sistema econômico siga operando, né? O pior que pode acontecer nesse momento é se o sistema econômico ele for interrompido, se os contratos forem rompidos, se as relações econômicas forem quebradas, porque depois fica muito difícil retomar, né? Se a gente pensar numa história que ela tem final, a gente não sabe se vai demorar 3 semanas, 3 meses ou um ano e meio até a vacina. Mas se ela tem final, dá para você fazer uma ponte entre hoje e esse novo horizonte daqui a um ano do período que for, tá certo? Se o sistema econômico for preservado, tá? Então, sendo muito prático aqui para vocês, para dar um exemplo. Se as pessoas começam a cada uma não pagar as outras, né, você pode gerar uma crise severa no sistema de pagamentos, não para os bancos, para as empresas, para as famílias. Por exemplo, imagina alguém que vive lá de um aluguel, que está numa casa, vive de aluguel, se o inquilino deixa de pagar, você quebra um contrato, esse locatário que, né, deixou de pagar e que é o dono da casa deixou de receber, ele deixa de pagar outras coisas, deixa de pagar outros compromissos, e você pode ter um problema gigantesco para o sistema econômico, certo? Então, se vocês concordarem com essa premissa, a gente pode ir para a terceira dimensão, que é a dimensão financeira, que é o quê? Evitar justamente que o sistema econômico fique paralisado. Tá? E é aqui que entram as ações do governo, que entram as ações dos bancos centrais no mundo todo. Por quê? Porque não existe bom, vocês me viram aí nas outras 2 vezes, esses rótulos são sempre ruins, tá? Mas eu diria que Só eu me uma questão aproximo muito rapidinho. mais de uma. A apresentação só não está aparecendo aqui. Não, eu vou entrar daqui a pouco, Então, perfeito. é só uma Desculpa. introdução mais geral, tá? Já entro. Uma questão relevante nessa dimensão financeira, eu falei, esses rótulos são sempre complexos, mas eu diria que eu me aproximo muito mais de um economista liberal, quer dizer, de um economista que prefere intervenção de governo na economia. Então, assim, deixando claro aqui um pouco a minha orientação. Dito isso, numa crise em que não tem um causador óbvio, como foi lá em 2008, não existe saída para essa crise fora do governo. Quer dizer, não existe saída para essa situação sem que o governo seja o emprestador de última instância. Seja emprestador de dinheiro, literalmente, através dos bancos centrais, de liquidez, seja através de, por exemplo, uma ação para dar renda para as famílias, para que elas possam continuar pagando suas contas, seus compromissos, e o sistema econômico siga funcional. E aí, quando a gente tiver passado essa crise toda, a gente possa restabelecer o mais rápido possível as operações, o setor de serviços, a indústria, o comércio, sem que o sistema tenha tido um colapso, e aí você vai ter que pagar a dívida. Então, a dívida que foi feita nesse momento. O único agente capaz hoje de fazer essa ponte é o governo. Claro que o setor privado tem que ser protagonista, tem que ajudar com doações, com tudo que puder fazer, mas só tem um agente capaz de antecipar consumo, né? Um pouco nas aulas lá que vocês têm de Real Business Cycle, inclusive de gerações sobrepostas. No fundo, alguém tem que antecipar esse consumo e o governo vai fazer isso endividando. Então, essa introdução geral, isso facilita muito a minha fala agora dos slides. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês, tá? Só para vocês verem aqui um pouco em números, né, o que a gente está conversando. Então, olha só, quer dizer, isso aqui, essa parte toda, todo mundo conhece, o número de casos, eu vou passar bem rápido. Eu queria focar em dois dados. Isso aqui, não sei se todos vocês conhecem, isso aqui é um indicador chamado Pedidos Iniciais de Auxílio-Desemprego nos Estados Unidos, né? Quando eu comecei a fazer economia em banco, como eu disse, 22 anos atrás, eu conversei com um economista dos Estados Unidos e eu falei, se eu tivesse que olhar um indicador apenas de solidez da economia americana, qual indicador eu olharia? Eu lembro até hoje dessa frase, ele falou, olhe os pedidos iniciais de auxílio-desemprego. Tá? E esse gráfico não está errado não, pessoal, ele vem desde 1967, tá certo? E é um indicador antecedente de recessões. Não existe paralelo na história americana desse tamanho de pedidos iniciais, ou seja, 6 milhões e 600 mil pessoas pediram auxílio-desemprego nessas últimas 2 semanas. Amanhã sai o dado de novo, né? Ele é semanal, toda quinta-feira.
Olha só, a crise de 2008 aqui, ó, ela vira fichinha perto disso, né? A crise de 82, por exemplo, o Savings and Loans vira fichinha, tá? Então, aquela segunda dimensão que eu estava dizendo, que é a dimensão econômica, o impacto é sem dúvida devastador, tá? Por exemplo, deixa eu olhar para os PMIs globais, olha aqui, isso aqui é o índice de, basicamente, confiança, né, setor de serviços industrial. O setor de serviços, a queda já é mais profunda do que a crise de 2008 e 2009. Né? A indústria ainda não, porque, obviamente, a indústria, parte importante da indústria está produzindo, a indústria de alimentos, de remédios, mesmo muitos bens estão sendo ainda produzidos, o problema é o setor de serviços que foi paralisado. Tá? E para vocês terem uma ideia, por exemplo, do que aconteceu na China, deixa eu avançar aqui algum. Ah, esse gráfico é legal também. Isso aqui é aquele, vocês devem conhecer aquele Citymapper, né? E isso aqui é o tráfego de pessoas, né? Essa mobilidade urbana. Olha o que aconteceu em todas, eu peguei algumas cidades aqui como referência, né? O que aconteceu com essas cidades todas, tá? E aí, só para avançar aqui na China, que eu vou falar bastante agora do modelo da China, olha o que aconteceu com alguns segmentos na economia chinesa desde a crise. Então, por exemplo, vendas de imóveis caíram 55%, material de construção 53%, automóveis 40%, vestiário 36%. Então, no fundo, você tem um colapso, de fato, dos dados econômicos. Em particular, o setor de serviços é o mais afetado, porque você tem o lockdown, o isolamento social prevê que você não vá a restaurantes, que você não vá ao cinema, as coisas do gênero. Então, é um setor muito, muito sensível a isso. É por isso que precisa de ações muito severas de governo para fazer essa transição. E aqui, o que esse mapa mostra para a gente? Ele basicamente mostra o tamanho dos pacotes fiscais, quanto que os governos estão gastando de dinheiro no mundo todo e quanto que vai aumentar a dívida PIB deles. Tá? Então, o Reino Unido é o país que mais vai gastar aqui, quase 15% do PIB, e a dívida dele vai aumentar também alguma coisa como 15 pontos do PIB, tá? E assim por diante. O Chile, o Brasil está por aqui, a gente fala do Brasil daqui a pouco. Em paralelo ao gasto público, que vai servir para comprar medicamentos, para montar hospitais, para comprar equipamentos de proteção para os médicos, que vai servir para transferências diretas de renda, como aconteceu no cheque nos Estados Unidos, ou mesmo nosso aqui no Brasil, de R$ 600. Em paralelo a esse gasto fiscal, os bancos centrais têm que ter um papel muito, muito importante em inundar o sistema com liquidez. Porque qual que é onde que quebra uma empresa? Né? Vocês já devem ter visto isso em finanças corporativas, coisas do gênero. O que quebra a empresa é caixa. Né? Tem uma frase famosa de finanças que é cash is king, ou seja, o caixa é o rei de tudo. Acho que a gente até falou isso na nossa outra conversa. E todo mundo nessa hora, como ninguém sabe a duração, a reação natural das empresas, a reação natural das pessoas é reter caixa, aquilo que nós economistas chamamos de hoarding cash. Vai todo mundo olhar e falar, eu preciso sentar numa pilha de caixa aqui para poder sobreviver 2 semanas ou 1 ano e meio, quer dizer, eu não sei. Essa incerteza ela é muito crítica. Então, se as empresas, os bancos, as famílias têm medo de ficar sem caixa, né, também produz colapso do sistema. Por isso que os bancos centrais vão imprimir moeda, vão inundar de liquidez, até para que os bancos, nesse episódio, diferentemente de 2008, vão ser parte da solução, não do problema, para que eles possam ter confiança em fazer o crédito fluir. Tudo o que a gente precisa neste instante é que o sistema de crédito funcione. Pode ser via banco, pode ser via fintech, pode ser até o crédito entre as pessoas, tá certo? Mas precisa que o sistema de crédito funcione. Porque é uma crise clássica onde você tem um choque, você precisa fazer uma ponte, você enxerga o final, você não sabe a duração, mas você enxerga o final, e o sistema de crédito vai funcionar. E para o sistema de crédito funcionar, a liquidez tem que ser abundante. Quer dizer, os bancos e as empresas não podem ter medo do caixa delas. Tá? Então, essa é a história geral que a gente tem contado do mundo, eu já vou entrar no Brasil. E aí a China, a bem da verdade, ela vira uma espécie de referência para a velocidade de retomada. Tá? Então, por exemplo, a gente monitora lá diariamente os dados de carvão, de geração, de produção de carvão na China. Né? Então, aqui está o feriado do Ano Novo, quando começam as paralisações, você vê que os outros anos todos a retomada foi rápida, e agora está sendo uma retomada lenta, mas voltou bem. Né? Você pega aqui congestionamento na China, mesma coisa, também voltou. E o dado do PMI da China, ainda que eu esteja um pouco desconfiado
assim, da intensidade dessa retomada. Não estou desconfiando do dado, não, mas eu acho que ela está refletindo um sentimento mais de volta à normalidade do que o nível ter voltado tudo isso, tá? Mas a China está dizendo que o isolamento social funciona e, ao funcionar, isso produz uma retomada um pouco mais rápida da economia, com crédito abundante, com os governos gastando, tá? E, por último, aqui no global, nessa semana, na verdade, desde meados da semana passada, a boa notícia é que os novos casos na Europa, né, as novas mortes na Europa, as fatalidades, têm diminuído. Esse é o principal indicador para a gente monitorar, né, além de ser um alívio para as pessoas, para a nossa comunidade como um todo. O principal indicador que os economistas estão monitorando é o número de mortes agora, o número de novos casos, porque é isso que vai dar a dimensão de como os países vão fazer a tal da abertura vertical ou do isolamento vertical, para a gente tentar estimar o tamanho da crise econômica. Então, é basicamente isso. As bolsas do mundo, todo mundo viu, isso aqui é um gráfico que pega a variação das bolsas neste ano, tá? Todo mundo caiu, o Brasil está aqui, caiu quase 33%, mas foi aí uma queda global diante dessa incerteza que a gente tem visto. Só antes do Brasil, vou pular esses vários aqui, tá? Só antes do Brasil, um conceito que vocês aprendem, que a gente aprende também nas aulas de economia, é a diferença entre incerteza e risco, né? Então, risco a gente sabe medir. Então, assim, a probabilidade de um país dar calote, a gente sabe medir, isso está lá precificado no CDS dele, está precificado, né, numa dívida corporativa, enfim. E aí, se você consegue precificar o risco, você consegue agir, você sai da paralisia, né? A incerteza não. A incerteza você é incapaz de precificar. Por que as bolsas desabaram? Ninguém tem a menor ideia se o PIB dos Estados Unidos vai cair 5 ou se ele vai cair 1. Quer dizer, porque justamente a gente não sabe a duração. Então, diante da incerteza, os mercados eles entram em pânico e você perde a racionalidade dos preços, dos fundamentos. Então, a bolsa está cara ou está barata? Não sei. Depende, eu não estou medindo o risco, eu estou medindo uma incerteza gigantesca. E se os Estados Unidos virarem a Itália, do ponto de vista do número de casos, de ter que fechar o país todo? Vai cair muito mais a bolsa, tá certo? E se amanhã se descobre um remédio e ele é efetivo? A bolsa está super barata. Então, a incerteza é o pior componente para esse momento de a gente tomar a decisão. Estou só controlando o meu tempo, tá, pessoal? Bom, então, esse pano de fundo vale para o Brasil, tá certo? Tudo que a gente está vendo vale para o Brasil também. Eu vou pular essa parte inicial, onde eu justamente descrevo as medidas que foram tomadas aqui no Brasil, que são nessas 3 dimensões, né? Medidas ligadas à saúde, medidas ligadas ao apoio à economia e as medidas financeiras, tá certo? Mas nessa em particular eu queria falar de uma medida que está gerando 2 coisas, estão gerando polêmica entre os economistas. Uma é o tamanho da dívida pública brasileira. O que vai acontecer com a dívida no Brasil com esses pacotes todos que estão sendo feitos. Eu tenho um gráfico aqui, ó, e já está desatualizado, porque hoje já teve novidades, tá? Então todo dia está mudando. Então aqui a gente tem o que vai acontecer com o déficit público no Brasil, né? Por conta da recessão. Então suponho que o PIB caia 3%, você já tem um déficit primário de 275 bi, adiciona esse déficit às medidas que o governo está tomando, essas medidas hoje já estão chegando perto de 280 bilhões, e aí você tem uma dívida pública que hoje está em 75, indo para 87 do PIB. Tá? Bom, o que tem que ficar claro para todo mundo é isso. Nós estamos vivendo um momento excepcional. Momentos excepcionais requerem medidas excepcionais. E se o Congresso brasileiro, em conjunto com o governo, se eles forem capazes de circunscrever esse gasto ao ano de 2020, não tem problema nenhum esse aumento de dívida. Primeiro porque todos os países vão ter aumento de dívida. Então, aumento de dívida é um conceito relativo, né? O rating de um país, a nota de crédito, depende, ela é sempre comparativa. O Brasil tem uma dívida alta se o México tem uma dívida baixa. Agora, se o México também vai subir 15 pontos, se o Reino Unido vai subir 15 pontos, todo mundo piorou mais ou menos igual. Então, a preocupação com a dívida agora ela é secundária, mas é fundamental, e aí vou destilar todo o meu veio liberal, é fundamental que as medidas tenham data para acabar, que elas sejam absolutamente rigorosas em serem usadas, o dinheiro do contribuinte ser usado para atender quem precisa, os mais vulneráveis, para atender o sistema de saúde, que não haja desvio ou desvio literalmente, né, roubo, coisa do gênero, mas além disso que não haja comprometimento de longo prazo. Quer dizer, você não pode pegar esse dinheiro e aumentar o salário, digamos, dos servidores. Eu não sei a resposta. Nem a Siri sabe a resposta, você vê que ela se intrometeu aqui.
E aí você não pode pagar, virar aumento de salário, por exemplo, de servidores, que é uma despesa permanente, né? Então, é fundamental que elas fiquem circunscritas ao ano de 2020. E se for isso que o presidente Rodrigo Maia tem chamado de orçamento de guerra, né? Eu acho que não tem problema. Então, assim, a gente vai ter uma piora de dívida e não vai ter problema associado a isso. A segunda medida, que é muito polêmica também, é essa daqui, ó, que está no orçamento de guerra, que possibilita o Banco Central comprar diretamente títulos públicos ou títulos privados, tá? Isso aqui, quer dizer, a turma que vocês estudaram nos livros, eu já lembro dessa história. Antigamente no Brasil você tinha a tal da conta movimento, que era uma conta entre o Banco do Brasil e o Tesouro Nacional. No fundo, a origem da hiperinflação brasileira tem a ver com isso. O governo gastava demais e você tinha um agente financeiro, né, que era o Banco do Brasil, não tinha essa estrutura de Banco Central, né, à época, então você tinha um agente financeiro financiando o déficit público, certo? E aí gerou toda a hiperinflação. Então o Brasil proibiu na Constituição que o Banco Central, aí, então, né, passou a ser a instituição passou a ser o Banco Central, proíbe o Banco Central de financiar o Tesouro Nacional, que está corretíssimo. Isso significa financiar o déficit não através de receitas e despesas, receitas dos contribuintes, endividamento, significa financiar inflacionariamente e vai produzir um problemão. Bom, dito isso, de novo, o momento que nós vivemos é excepcional. Sendo excepcional, qual que era o risco que a gente corria nessa situação? A receita do Tesouro vai colapsar também, o Tesouro também vai arrecadar menos, a atividade vai cair. Ele tem recomprado dívida, então ele tem usado parte do caixa dele para estabilizar a curva de juros, né? O Tesouro, as despesas dele são rígidas, então, previdência social, as despesas de salários todas. Então, o caixa do Tesouro podia ficar sob ameaça. Bom, mas ele podia emitir LFT. É verdade, só que lembra o ponto que eu acabei de falar, em que as famílias, as empresas, os bancos, eles vão querer preservar a caixa. E muitas vezes eles podem falar, não, eu não estou disposto a financiar nenhuma dívida, eu não tenho nem recurso novo para financiar. Mais um breve parênteses aqui. Por que os bancos centrais têm que inundar as economias com caixa? Porque mesmo quem tem patrimônio pode não conseguir vender. É isso que eu falei lá. Por que quebra uma empresa ao caixa? Porque, ok, você pode ter uma organização, uma empresa super rica, cheia de patrimônio, só que ela não consegue liquidar na crise e ela não tem caixa. Então, voltando à história, o tesouro não é diferente. Se ele não conseguir emitir dívida porque não tem demanda de curto prazo, ele pode ter um problema para financiar o dia a dia. Então, em uma situação excepcional, que é o estado de calamidade, nós estamos vivendo, né, literalmente, o nome é esse, do estado de emergência que o país tem vivido, até o final do ano, o Banco Central vai poder financiar o Tesouro Nacional e também títulos privados. Quer dizer, se ele enxergar que o crédito não está fluindo apropriadamente, lembra que eu falei, o mais importante nesse momento é fluir o crédito, o Banco Central diretamente compra crédito, seja dos bancos, seja financiando as empresas, para poder fazer essa transição de fases. Tá? Então, esses são pontos super importantes. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês agora já os dados de curto prazo, mas 5, 7 minutinhos eu termino aqui, deixa eu ver. Isso a gente fica aqui em 35 minutos. Isso aqui é um índice de condições financeiras, tá? Ele basicamente mede, pensa o seguinte, mede o conjunto de liquidez, de taxa de juros, de câmbio na economia, se ele está apertado ou se ele está frouxo, né? As condições financeiras estavam sendo afrouxadas no país, a Selic caindo, a curva de juros fechando, como a gente fala, a bolsa subindo, de repente você virou para o terreno absolutamente contracionista, tá? Então, parte da ação do governo e do Banco Central é afrouxar novamente essas condições financeiras, porque é em cima dela que as decisões de crédito são tomadas, seja das empresas, seja das famílias, seja dos bancos, né? Uma empresa vai emitir ação se ela achar que o mercado acionário é favorável. O banco vai emprestar crédito se o preço do crédito vai depender da curva de juros. Tá? Então, como que ele vai afrouxar essas condições financeiras? Cortando a Selic, recomprando dívida pública, que é o que o Tesouro tem feito, e inundando com essa liquidez que a gente tem falado, e em particular a partir da aprovação da PEC, podendo comprar a dívida pública diretamente ou dívida privada. Parte dessa piora das condições financeiras tem a ver com o mercado de crédito. E aqui eu estou falando bastante de crédito, mas é para ser mais preciso, mercado de crédito do mercado de capitais agora, dívida privada, certo? Não o mercado de crédito bancário. Então, assim, o mercado de capitais, ele vinha se desenvolvendo, vinha crescendo muito, emissão de debêntures para todo lado,
e ele travou porque os spreads de crédito explodiram no mundo e no Brasil. Tá? Então, teve uma piora significativa. Olha o índice de incerteza que a FGV calcula. Esse é um índice baseado em dados, né, em Big Data de menções à incerteza, à dúvida, a crises econômicas. É disparado o pior nível da nossa história. Tá? Dá uma olhada aqui nos índices de confiança mais gerais da GV, vou passar rapidinho por esse. E olha aqui, ó, vendas de carros, né, já começou. A queda tem uma tabela bem legal, que acho que resume bem isso. Olha só, aqui é o que aconteceu já no mês de março, pessoal, que pegou metade, basicamente, aí da crise do coronavírus, quer dizer, estou falando de um mês inteiro, tá? Então, vendas de cimento, o Serasa, os dados de produção de veículos, consulta de crédito, vendas de veículos, todos têm quedas aí de 2 dígitos, da ordem de 20%, 30%, e os dados da Cielo, deixa eu voltar aqui, eles estavam caindo até o final de março 50%, ou seja, faturamento de cartão de crédito e débito agora, né, como já andou um pouco o mês, a queda é menor, mas é uma queda super grande em cima de uma base que já era enfraquecida. Aqui no Brasil a gente tem dados de tráfego também, olha só, de trânsito, né, congestionamento, também tem caído bastante, 50% de queda, e tudo isso compõe o quadro do nosso PIB. Bom, quando a gente vai fazer nossas simulações, esse é o nosso cenário base. Eu tenho dito para os clientes que o cenário base não vale nada nesse instante, ele vale muito pouco, porque assim, a gente não fez a menor ideia da duração da crise. Então, não deem muita bola para os números do cenário base e olhem mais para as simulações. Tá? E as simulações que nós fazemos, aliás, ficou faltando aqui um pedacinho da tabela, mas elas dependem da duração, e cada uma tem uma duração diferente da crise. Né? Se a crise é mais rápida, 3, 4 semanas, se é uma crise mais duradoura, algo como 8 semanas, se ela é bem duradoura, algo como 10, 12 semanas. Tá? Aí o PIB pode cair muito mais. Aí o desemprego, obviamente, vai subir nesse processo. Você pode destruir entre 500 mil, 400 mil e 3 milhões de vagas. Tá? Isso já devolvendo para as famílias o apoio do governo. Essa tabelinha aqui é bem bacana, deixa eu mostrar para vocês, que ela mostra como se compõe a renda das famílias. Né? Então, olha só, o Brasil tem basicamente 95 milhões de trabalhadores, tá? Arredondando aqui, 53 milhões no setor formal, 41 milhões no informal. A renda média dos formais é 2.900, a renda média dos informais é 1.300, tá? 1.400. Então, isso soma, né, quando você soma o número de pessoas, multiplica o número de pessoas pela renda, você chega na massa. Mensalmente, a massa de salários do Brasil é quase 210 bilhões de reais. Tá? Que conta a gente fez aqui? Pega a renda desse informal e divide pela metade. Suponha que vai cair por 50%, o motorista do Uber, o taxista, o cabeleireiro, aí, que seja, né? E devolve para ele os 600 reais do governo. Olha como, apesar de parecer cruel, parecer pouco 600 reais, o Brasil é um país pobre, né? Então, 600 reais é quase metade do que ganha o informal mesmo. Então, se a renda dele cai metade, e o governo entregar os 600 reais, a renda final, né, a massa deles cai pouco. É uma coisa como 1,5%. Já os formais, não. Se a renda cai 25% e o governo, como vai ser o programa, compensar só com seguro-desemprego, a massa cai algo como 10%. Então, quando eu somo esses efeitos, a gente chega numa queda de consumo da ordem de 8% e o PIB pode cair 5%. Tá? Sendo que aqui eu não levo em conta deixa eu falar de outra maneira, eu não fiz nenhuma hipótese sobre a trajetória de retomada. Dependendo da retomada, ele cai mais ou menos do que isso. Então, o que a gente tem dito o range de cenários hoje ele é muito grande, pode ser isso de -1 a -5, ou até pior do que isso. Para os Estados Unidos, para minha grande surpresa, 2 dos maiores bancos de lá são super conservadores em divulgar projeções muito pessimistas, né? Estão estimando quedas de 6,5%. Você nunca viu isso na história americana. Então, pessoal, para ir fechando aqui, deixa eu só falar rapidinho de câmbio e inflação, e aí a gente abre para perguntas. Do lado do câmbio, eu queria só separar algumas coisas. Primeiro, o risco de crédito do Brasil, o risco externo do governo brasileiro é muito, muito, muito bom. Segue sendo muito baixo. O país só tem 78 bilhões de dólares de dívida externa, tá, do governo. O resto é dívida privada. Tá? Desses 78 bilhões, lembra, a gente tem lá 340, 350 bilhões de dólares de reservas. A segunda coisa é que o passivo do Brasil
ou seja, tudo que a gente tem de investimentos de fora aqui, a qualidade é muito boa, tá? O Brasil tem hoje 811 bilhões de dólares em investimentos diretos, então são empresas que têm negócio aqui, a GM que está aqui, a Ford, enfim, a IBM, tá? Essas empresas não vão embora da noite para o dia porque você está vivendo uma crise. Então, é um investimento sólido. E uma parte importante está em ações, que a queda da bolsa mais a desvalorização do câmbio já mudam muito o preço, ou a disposição do investidor sair. O problema de um país ter passivo grande é quando ele é em dívida, porque a dívida você precisa pagar, tem lá um cronograma de vencimentos, e você precisa gerar dólares para isso. Esses dois passivos não são exigíveis de curto prazo. Tá? Então, o crédito do Brasil é muito bom. E quando eu olho para o câmbio, quer dizer, a taxa de câmbio hoje fechou lá 5,15, olha só, esse é o câmbio real desde 95. Tá? A gente está falando que é o pior momento da taxa de câmbio, exceto na eleição do Lula. Tá? Que mesmo assim, ela bateu lá preços de hoje, né? 7,50 e voltou rápido. Tá? É um dos piores momentos da história. Por que estou dizendo isso para vocês? Para fazer esse raciocínio aqui. Como o Brasil é um país de poupança baixa, de taxa baixa de poupança, para que a gente possa crescer, a gente precisa importar a poupança externa, você precisa absorver a poupança externa. Para absorver poupança, o seu câmbio em geral aprecia, ou seja, você torna os produtos importados mais baratos, tá certo? Isso faz com que você possa importar essa poupança externa. Qual é a taxa de câmbio hoje que zera o déficit externo do Brasil? Hoje o déficit está em torno de 50 bilhões. Com câmbio de 5,15, o déficit zera olhando 12 meses à frente. O que nós economistas conseguimos contribuir nessa hora? Fazer previsão de câmbio é um inferno, quer dizer, a gente vai errar. Aliás, o pessoal acha que o dólar existe para fazer transações internacionais, né, para fazer transferência de dinheiro. Esquece, pessoal, o dólar só existe para desmoralizar economista. Não tem outra função do dólar no mundo a não ser desmoralizar. Então, mas o que o economista ajuda nessa hora? Bom, peraí, o nível do câmbio está depreciado historicamente. Dois, quando eu olho para o atual patamar, ele vai zerar o conta corrente. Então, assim, claramente o câmbio está acima do nível de equilíbrio. Quanto tempo ele pode ficar lá? Não tenho a menor ideia. Ele pode desvalorizar mais? Claro que pode. Você quer ver um caso? Falei dos Estados Unidos. E se amanhã os dados que começam a sair do Brasil, e eu torço muito para que não seja isso, começa a mostrar que a gente está numa trajetória de casos igual da Itália. Vai piorar muito o câmbio, vai piorar muito a bolsa, tá certo? Agora, o fundamento diz para mim o seguinte: quando a gente passar essa crise, o câmbio tem que estar mais apreciado do que isso, tá? E aí muita gente pergunta, bom, e a inflação? Quando o câmbio desvaloriza, aparece inflação, tá? Deixa eu mostrar essa tabelinha aqui para vocês. O que é isso aqui? Deixa eu mostrar um gráfico antes e já volto na tabela. Para pensar em inflação, não basta só pensar o câmbio, você tem que pensar o câmbio combinado com o preço das commodities, tá? Olha o que aconteceu com o preço das commodities no mundo, ele desabou, né? O petróleo, várias outras commodities. Então, quando você combina as duas coisas, é isso que importa para a inflação. Até tem aqui alguma pressão, né? Mas não é uma pressão significativa. Então, vamos para essa tabelinha. Essa é a tabela típica de economista que você está aprendendo aí no curso de macro, com certeza, que é a regra de Taylor, quer dizer, quanto que os modelos do Banco Central prevêem para a taxa Selic, dado um nível de PIB, um nível de inflação, um nível de câmbio. Tá? Então, por exemplo, se o PIB brasileiro cair 1, né, e o câmbio for mesmo que o câmbio vá a 5,40, a inflação nesse ano vai ficar em 3,10, portanto, bastante abaixo do centro da meta. E aí o modelo do Banco Central vai dizer, opa, para você convergir a inflação 12 meses à frente, né, que seria, portanto, abril do ano que vem, para o centro da meta, tem que jogar a Selic para 1,5. Tá? Então tem muito espaço para cair a Selic. Quer dizer, hoje a inflação não é uma ameaça de curto prazo. Vai ter pressão de preço de alimentos, que as pessoas estão indo mais ao supermercado, anteciparam, fizeram estoques, mas a inflação não é uma ameaça de curto prazo. Tá? Então o núcleo, o preço de serviço vai ficar razoavelmente comportado. Então tem muito espaço para cortar os juros. O presidente Roberto Campos tem falado que mesmo que haja espaço, talvez o Brasil não possa ter juros tão baixos assim, porque nós somos um país emergente, pode ter muita fuga de capital. Quem que vai ganhar essa história? Quer dizer, é difícil saber hoje. Eu diria que os dados da economia de inflação vão empurrar o Banco Central para cortar mais os juros. E é claro, se eles acharem que não devem cortar tanto, pode ser que a Selic termine mais alta do que a gente prevê. A gente prevê em 3%. Mas a economia vai empurrar para ter menos.
E o último gráfico que eu queria mostrar para vocês, aqui é uma parte setorial, talvez valha a pena a gente conversar depois na parte de perguntas, eu vou pular, tá? Que é esse aqui. O que a gente tem feito lá? Como eu falei para vocês, o dado mais importante é tentar monitorar a evolução do número de casos, tá? O que a gente fez lá no banco? Nós pegamos, deixa eu falar de outro jeito, o único dado confiável, infelizmente, tá, é o dado de mortes, porque o número de casos, como os países não testam todo mundo, você não consegue saber o número exato de casos para comparar entre os países. A única coisa confiável é o número de mortes, tá certo? Infelizmente. Uma tragédia, mas é o único dado que a gente consegue confiar. A gente pegou esse dado, o número de mortes de todos os países, dividiu pela taxa de mortalidade que foi observada lá no Diamond Princess, no navio que contaminou todo mundo. Porque ali é um experimento de laboratório mais ou menos controlado. Você contaminou de fato todo mundo e você sabe a real taxa de mortalidade dessa doença. Com algum viés ainda, porque você tinha uma parcela dos passageiros do navio que era mais idosa. Tá? Enfim, então a gente pega, você estima o número de casos a partir daí. Então eu consigo inferir quantos casos hoje existem no Brasil ou nos demais países a partir dessa conta. Só que aí você tem que dividir pelo tamanho da população, porque achar que um país como o Brasil, que tem 200 milhões de pessoas, 210 milhões, vai ter um número, dá para comparar com o número de casos da Itália, que tem uma população infinitamente menor do que a nossa, não dá. E aí quando eu faço todas essas contas, essas daqui são as curvas do Brasil, certo? Essa é a curva original, divulgada pelo Ministério da Saúde, é que eu dobro o número de mortes, porque a gente sabe que tem um estoque de exames ainda para serem avaliados. Tá? Mesmo que eu dobre, quer dizer, eu diria que, aos olhos de hoje, o Brasil está numa situação intermediária. A gente não está nem aqui nos melhores casos, Coreia e China, mas também não somos Itália, Espanha, Suécia, quer dizer, e acho que a gente vai fazer uma curva, se a gente fizer uma curva assim, não vai ser nem Estados Unidos. Então, eu encerro por aqui para dizer o seguinte, o conjunto de ações do governo no mundo, mais no Brasil, e quem sabe, ainda um pouco de sorte, ter feito a quarentena no tempo certo, os casos tiveram uma dinâmica intermediária, eu acho que o Brasil tem condições de sair dessa crise bem, circunscrevendo as medidas ao ano de 2020 para não comprometer o orçamento de longo prazo, tá certo? Eu acho que a gente tem condições de sair bem dessa história, com juro baixo, podendo recuperar esse emprego de 2021, e aí a vida que segue. Pessoal, falei demais aqui, deixa eu parar aqui o compartilhamento. Desculpem que eu me estendi um pouquinho mais do que eu tinha planejado, mas eram esses os recados principais. Né? Queria ouvir vocês agora. Que nada, ótima apresentação, Nath, muito obrigado. Bom, vamos já fazer duas perguntas aqui. Eu começo com a minha e depois alguém vem logo em seguida. Quando o senhor tinha vindo ao IBMEC, né, tinha feito uma pergunta a respeito daquele quadro de Davos, The End of Easy Money. E o senhor também teve em Davos esse ano, né? Então, um pouco desse ambiente para pegar. E, bom, em 2018, final, estava prevendo 2 altas de juros do Fed, né? E depois acabou tendo 2 quedas até uma emergencial. Interessante. A gente vê algumas pessoas prevendo 3 trilhões de perda de PIB nos Estados Unidos, assim, uma coisa assim, até bem absurda, né, nessa crise. A pergunta é, quanto dessas perdas elas são permanentes, quantas delas são temporárias, assim, um percentual mais ou menos, e se tem algum pequeno risco, tem gente que vê isso, de continuar com essa questão de quantitative easing, uma distorção do mercado de ativos. Pois é, eu vou começar até pela segunda parte. Eu morro de medo de um quantitative easing duradouro, sabia? Mas eu tenho que ter humildade e dizer o seguinte, eu tenho estado errado. Eu achava que o quantitative easing que o Fed fez lá em 2008, ele ia produzir inflação, não produziu. Né? Ele acabou não gerando a inflação que nós temíamos, tá certo? Acho que teve um exagero, um abuso ali, quer dizer, você financiou déficits muito grandes também nos Estados Unidos. Na prática, a consequência foi por um lado, tá? A consequência que nós mais temíamos, que a inflação foi pequena. Mas você tocou num ponto, Eric, que é fundamental, que é a distorção de preço de ativos, né? Ninguém consegue garantir que o S&P, onde ele estava, não era reflexo apenas de uma distorção do principal preço de ativo, que era a taxa de juros dos Estados Unidos, por um enorme quantitative easing, tá? Então, eu temo, sim, consequências de longo prazo, mas eu acho que a gente, agora, de fato, se você me perguntasse, lá em 2008 era muito mais crítico. Hoje, a minha intuição não tem outro jeito, pessoal, não tem o que fazer, certo? Não tem
um banqueiro lá para você culpar e falar, bom, deixa eu acabar com aquela história, nacionalizar aquele banco, acabou. Não tem. Vai precisar ser feito dessa forma. Tá? Então, acho que não tem muito jeito. E, quer dizer, então, a partir daí, eu acho que tem esse risco de distorção de preço, sim. Tá? Mas agora não tem muito o que fazer. Quer dizer, acho que agora é esse ponto. Perdão, você falou de proporção que é permanente e temporário, né? Isso. Deixa eu tentar separar em dois aqui, assim, na parte de preço de ativos também, na parte da economia real. Na parte de preço de ativos, eu acho que tudo isso volta, quer dizer, acaba mais cedo ou mais tarde, a economia se normaliza, uma hora volta a crescer e você vê lá, vai fazer os valuations e você vai ver valor em muita coisa. Tá? Na parte da economia real, a resposta é um pouco mais complicada, quer dizer, porque depende do sucesso das iniciativas de governo em mitigar a crise. Tá? Deixa eu me estender um pouquinho nesse ponto aqui. Pelo seguinte, se você deixar as empresas quebrarem, tá? Se você não der o crédito suficiente, se você não der a liquidez suficiente, a recuperação vai ser muito difícil. E aí, o choque, isso que você está chamando, né, o nível do PIB cai e demora muito para voltar. Dá dois exemplos disso. Pega a Grécia, por exemplo. Né? A Grécia tomou decisões erradas lá em 2011 e teve um choque permanente na renda. Ela, por não tomar as medidas depois apropriadas, né, teve um choque permanente na renda e o PIB mal conseguiu voltar para o nível pré-crise. Você pega a Espanha, que tomou decisões corretas na época, o PIB voltou rápido. Então, depende muito dessa nossa capacidade de evitar quebra, tá certo? E aí o que eu disse que eu me entender é o seguinte, tem algumas coisas que foram perdidas, vocês devem ter ouvido isso a exaustão já. Aquele serviço que a gente deixou de consumir, o cinema, a viagem ou o restaurante, é valor agregado do PIB. Isso aí perdeu, não tem o que fazer, você não vai repor. O carro que você deixou de comprar, talvez você compre daqui 2 meses, não é um problema. Mas a parte de serviços, que é mais ou menos metade da economia global, você perdeu. Então, tem um efeito, digamos assim, de alguns trimestres que é permanente. Tá? Mas, o que eu acho que é mais importante de tudo é, se a gente fizer essa transição com crédito, tá? O que vai acontecer? Imagina um restaurante que durante 3 meses não teve faturamento, foi zero, mas sobreviveu, não quebrou, não teve a falência dele. Vai chegar daqui 3 meses, ele vai voltar para o sistema financeiro e dizer, olha, minhas atividades começaram a voltar agora, as pessoas sequer estão frequentando o restaurante ainda, porque estão com medo né, do vírus, não sei o quê. Eu preciso pegar essa dívida que eu tomei durante 3 meses para financiar a minha atividade, não quebrar, e reescalonar. Eu acho que é isso que vai acontecer. Você vai ter no mundo todo, tá? Você vai ter um grande reescalonamento de dívida. Então tem um pedaço permanente que é, como todo mundo sai mais endividado disso, os governos, as empresas, as famílias, e em última instância quem paga é o contribuinte, sempre, tá certo? Não existe dinheiro público, né? Não existe dinheiro de governo. Você vai ter você sai com o mundo mais endividado. E aí, por ser mais endividado, à medida que você for recompondo, pagando essa dívida, seja do governo, seja das empresas, é aquilo que a gente chama de fiscal drag, no caso dos Estados das contas públicas, ou no caso das empresas da alavancagem, vai demorar um pouco mais de tempo. Então, acho que tem um componente um pouco mais permanente, tá? Mas que a resposta honesta depende muito do desenho de policy. Se as políticas forem bem desenhadas, eu acho que esse componente permanente é pequeno, então eu diria, talvez seja 10% só da história e 90% é temporário. Né? A gente não pode fazer, a comparação não é perfeita, porque a Grécia teve um problema de previdência e tal, mas o que a gente não pode fazer é ter erros de política econômica, você quebre grandes empresas e grandes cadeias e aí você não tem saída. Para fechar, eu vou dar um exemplo muito prático. Imagine que você não salve as empresas aéreas. Concorda? As empresas aéreas vieram literalmente para o chão. Se a gente não for capaz, como sociedade, de salvar as empresas aéreas, o sistema colapsa porque você não tem transporte no dia seguinte. Né? Não tem transporte para medicamentos, não estou nem falando da pessoa ir viajar ou passear, assim, você não tem transporte de cargas. Então, é óbvio que você vai ter que arrumar um jeito da sociedade financiar, hoje, sociedade aí, hoje o único agente de novo é o governo, financiar essas empresas para que elas não quebrem, saiam vivas, mas elas vão sair super endividadas. Então, não dá para achar que as empresas aéreas vão conseguir pagar no dia seguinte a dívida que elas acumularam, vai levar um tempão. Então, esse tipo de coisa tem um pouquinho de persistência. Tá? Perfeito.
Lucas, João, isso não? Quem vai na ordem? Posso seguir aqui, Eric? Pode? Pode falar. Eu faço. Então, queria primeiro parabenizar o Fernando, né, pela exposição, muito boa. E no começo da apresentação dele, ele acabou mencionando um estudo, e que eu creio que seja o mesmo que eu estou falando aqui. Pandemics Depress the Economy, Public Health Interventions do Not. Perfeito, é esse aí. Perfeito, né? É um estudo do Correia, Luck Werner, são do FED e do MIT, e eles analisam justamente como a pandemia impacta a economia, analisando, tendo evidência empírica, né, da gripe espanhola, em 1918. E a conclusão do estudo deles é que as cidades que tiveram isolamento, dias de isolamento, né, acima da média, foram as que tiveram a economia menos impactada em relação a desemprego, etc. Isso Queria aí. saber se você concorda com essa visão que eles chegaram no estudo. Salomão, né? Ó, eu achei o paper super bem feito, tá? Se você vê lá, né, enfim, a modelagem é simples até, ou seja, o modelo conceitual que eles usaram é simples, a estatística, né, o método estatístico dos diffs e indifs é simples, mas é muito interessante, assim, eu achei a conclusão muito encorajadora, né, de que assim, países, né, vamos espalhar, porque lá nos Estados Unidos, mas países que fizerem quarentenas de forma mais preventiva, vão ter uma saída econômica mais rápida. O meu único ponto com o paper, eu até estava vendo, depois que eu li, que eu fiquei pensando, você vê que uma das métricas que eles usam é venda de carros, né? Imagina, 1918, sei lá eu quantos carros tinham na rua, tá certo? Então você tem problema com os dados, eles mesmos, os autores reconhecem lá no final que tem problema com os dados, que é diferente, hoje em dia você tem muito mais integração, enfim. Mas eu achei super encorajador, eu concordo, quer dizer, assim, foi um dos melhores papers que eu li a respeito da eficácia, porque a gente lê os papers, né, naquela primeira dimensão que eu falei de saúde, dos médicos, dos epidemiologistas, falando de achatar a curva, né? Tá bom, mas e daí, achatar a curva é bom ou ruim para a economia, né? Essa discussão é meio bizarra, pessoal. Óbvio que você tem que salvar as vidas, né? Mas o nosso papel como economistas é perguntar quais policies são mais apropriadas. Fecha tudo, fecha metade, abre. E o paper me pareceu muito bacana, gente séria, quer dizer, mostrando isso. E aí, se eu fizer a conexão, tomara, quem sabe, com aquele gráfico do Brasil que eu fiz, quem sabe o Brasil não foi super rápido, mas não tenha sido o último a fechar, né? E aí talvez nossa saída seja melhor, mas a gente só vai descobrir à medida em que os dados forem aparecendo. Mas eu gostei muito do paper, recomendo. Aliás, é um paper para economista super legal, porque ele é simples, tem a sofisticação do método, mas é gostoso de ler e envolve todos os conceitos econômicos básicos, né? Muito legal. Opa. Tem uma pergunta agora sobre uma questão um pouco de expectativas políticas. Como é que você acha que, passada essa turbulência toda, como é que você acha que vai ficar o clima para as reformas em relação à reforma tributária, à reforma administrativa? Você acha que vai ter clima para isso? E, invariavelmente, como é que você acha que ficam as expectativas? Se a gente conseguiu fazer uma reforma. Olha, João, esse ponto é fundamental. Assim, de fato, uma das reformas mais importantes, que era a PEC emergencial, junto com o Plano Mansueto, junto com a PEC do Pacto Federativo, eram as reformas que iam dar condições para que o teto dos gastos fosse cumprido, né? Isso era super importante. Bom, agora não faz sentido discutir isso. Eu confesso para você que eu, até agora, acho que o Congresso tem sido responsável em não criar despesas permanentes, né? Tem muito, obviamente, da liderança do presidente da Câmara, tudo isso, mas o fato é que até agora eles não destruíram as âncoras fiscais de médio prazo, em particular o teto dos gastos, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar o Rodrigo Maia numa live que nós fizemos lá no banco, e eu fiz essa pergunta diretamente para ele. Eu falei, presidente, tem chance do teto dos gastos cair, né? E ele dizia que não, o teto dos gastos ninguém vai mexer. Eu acho que você tem uma âncora boa lá, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, eu estou relativamente otimista de que
a gente consegue sair dessa crise com o déficit público enorme nesse ano, mas circunscrito esse ano. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você está perguntando sobre relações políticas. A resposta franca é: depende dos dois lados. Depende do governo federal e do Congresso quererem conversar, né? Tá todo mundo vendo, o grau de tensão aumentou muito entre o executivo e o legislativo, e o judiciário, quer dizer, tá todo mundo com os nervos à flor da pele. Mas eu acho que se sentarem para conversar, passada essa crise, dá para avançar. Uma das respostas que o Rodrigo Maia deu para a gente foi sobre a tributária. Ele falou: a reforma tributária nós vamos levar adiante, independente do governo federal, né? Vamos tocar. Eu acho que é uma reforma que avança. As demais, vai precisar sentar na mesa para conversar. E aí, pessoal, não é, enfim, é fazer política como ela deve ser feita, né? A gente, nos últimos anos, no Brasil, de certa forma, amaldiçoou aí, ou tem falado muito mal da política, até porque houve, de fato, muitos abusos, muita corrupção, muitos acordos espúrios, mas fazer política é fazer coalizões, é trazer gente para o seu lado, é fazer concessões, né? Eu acho que tem que fazer a boa política. Se o governo federal estiver disposto a fazer isso, e o Congresso também tem que fazer do lado dele, tem que estar disposto a ceder, eu acho que dá para sair com uma agenda, tá? Mas vai ter que sentar para conversar. Eu acho que aquela trajetória que a gente viu de reformas, ela está interrompida. Se sentar e conversar, tem uma chance, senão não vai sair. Aí acho que só para fechar o seu ponto, tá bom, e se não sair nada, né? Se não sai nada, deixa eu tentar mostrar um gráfico para vocês rapidinho aqui, que o tempo está acabando, mas esse aqui seria legal de eu tentar mostrar. Peraí, eu subi aqui na plataforma. Que é o gráfico das taxas de juros forward, tá? Foi uma das que eu pulei. Isso aqui, que é isso aqui? Isso aqui é a curva de juros no Brasil, tá? A estrutura a termo da curva de juros. Então aqui está a Selic, aliás, está até cortado o gráfico, a Selic já está mais baixa, está 3,75, tá? O juro longo no Brasil, isso aqui é o juro forward, não é o DI, né? O DI é o juro médio de hoje até lá. O juro forward é quanto a curva de juros especifica que vai ser a taxa de juros naquele momento, tá? Então o juro lá na frente está em quase 10%, tá vendo? 9,5%, 10%. O que é isso? Se a Selic está em 3,75, como é que o juro longo pode estar 10? Ora, ele está em 10 porque você tem medo do risco de crédito do governo. Você tem dúvida se esse déficit vai ficar apenas 2020 ou não. Então, voltando, se as reformas não avançarem, um pedaço desse prêmio vai persistir. Hoje, é claro, os mercados estão estressados, aquela história da incerteza, então o valuation perde sentido. Então, um pedaço dessa curva de juros está estressada porque não tem parâmetro para fazer conta. Tá? Mas tem um pedaço que é risco de crédito do país, e se as reformas não avançarem, em particular a emergencial, a federativa e o plano Mansueto, você vai ter uma dificuldade grande de ver esse prêmio cair. Aí você pode ter um problema assim, mais permanente. Acho que a consequência de não aprovar reformas é essa. Fernando. Fala, Luigi, é isso? Luca. Fernando, então. Luca, boa, desculpa. Se tiver um tempinho ainda, eu queria agradecer pela exposição, até porque a minha pergunta principal, que era sobre Selic, câmbio e juro longo, foi totalmente respondida. Mas eu queria tocar num assunto também, você estava falando sobre dividir as perdas, e eu acho que uma das piores regiões nessa questão fiscal é a Europa, né? A ascensão de casos lá está absurda, o PMI veio muito baixo, enfim, estão prevendo já que a dívida da Itália vai para casa de 150% no final de toda essa crise. E embora a gente tenha tido pacotes de estímulos regionais de cada país, está se discutindo muito sobre qual seria a atuação conjunta do Banco Central Europeu para intervir nos países mais atingidos. E está se levantando muito a questão do Corona Bonds, né, dos Corona Bonds, ou de uma atuação pelo mecanismo de estabilidade europeu, lá de 2% do PIB em dívida que eles podem pegar. A questão que eu levanto é: qual a sua visão sobre isso? Você acha que é viável, de fato, unir ratings tão distintos de um bonde único, certo? Qual seria a consequência disso para o mercado? Ou se, de fato, continuar nessa política de seguindo o ISM mesmo, de empréstimo diretamente, uma política de austeridade consequente ao empréstimo, enfim.
Cara, é super difícil essa sua pergunta. Eu participei de um call ontem ou anteontem, já não me lembro, do IIF. IIF é o Instituto de Finanças Internacionais, né? E eles trouxeram alguns especialistas justamente para falar do Corona Bond, tá? A percepção deles é que é absolutamente inviável, tá? Porque, assim, essa discussão existiu lá em 2011, você mesmo falou, a solução foi o ESM, né, o Mecanismo de Estabilidade Europeu, que foi criado. O problema todo é aquilo que a gente chama de moral hazard ou de free rider, né? É muito difícil realmente você botar a Alemanha, você convencer o contribuinte alemão de que ele tem que tomar o risco de crédito da Itália, tá certo? Ou o risco de crédito da Grécia, que não estão dispostos a fazer reformas, tá? Então, assim, é um problemaço isso aí para a Europa, para a zona do euro, vamos falar assim, né? Porque a gente descobriu depois da criação do euro que faltou um pouco de mobilidade de mão de obra e falta essa mobilidade de capitais, porque você não conseguiu padronizar, ou de outra maneira, você não conseguiu que todos os países tivessem uma mesma regra fiscal, o mesmo rigor com o orçamento. É muito difícil, cara. Agora, assim, ao mesmo tempo, de novo, acho que a gente está vendo uma situação excepcional. Em situações excepcionais, talvez você tenha uma maior tolerância com desvios. Quer dizer, a Itália hoje não está sofrendo porque ela foi responsável e gastou demais no passado. Ela está sofrendo porque foi super atingida pelo vírus, né? Então, eu acho que tem um grau de tolerância maior dos países para iniciativas desse tipo. Mas eu tendo a achar mais provável você reforçar o mecanismo do ESM, como você estava dizendo, do que propriamente você emitir um bônus coletivo, que aí você mistura coisas bem diferentes, e aí você, né, no caso deles também, eles devem estar tendo a mesma discussão que a gente. Não, peraí, uma coisa é o orçamento de guerra de 2020, outra coisa é fazer um bônus aqui que eu vou salvar um político italiano, eventualmente irresponsável, que não quis fazer a reforma da Previdência, né? Então, eu estou mais para achar que o BCE e o ESM é que vão ser os agentes aí, sem a emissão desse bônus, tá? Mais isso. Pessoal, acho que a gente vai ter que encerrar por causa do horário. Desculpem, que tem esse compromisso que a gente estava falando há pouco aí, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, é sempre muito bom bater um papo com vocês. E enfim, fiquem à vontade para me mandar perguntas. Vocês me acham lá no LinkedIn também, quem quiser, pode mandar por lá. Vai ser um prazer sempre dialogar com vocês aí. E se cuidem, viu? Boa sorte, se cuidem, fiquem em casa aí para se proteger. Pra acabar logo isso. Tá. Obrigado, Fernando. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Fechado? Obrigado. Valeu, gente. Tchau. Boa noite para todo mundo. Obrigado, Fernando. Boa noite. Falou. Tchau, tchau.